Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Entropia. Eu sou o professor Valdemir, vou trazer para vocês uma aula sobre corrente elétrica. E antes, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Então, a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, causado por uma diferença de potencial. Nos condutores sólidos, metais, a corrente elétrica é constituída por elétrons. Então, vamos ver o que é DDP. Vocês lembram lá no estudo sobre campo elétrico? Eu tenho linhas de campo em volta dessa carga aqui. Eu tenho linhas equipotenciais, que é igual potencial. Se eu pegar um ponto aqui, ó, eu tenho um potencial. Se eu pegar outro ponto dessa mesma linha, eu tenho o mesmo potencial. A mesma coisa acontece com essa primeira. Se eu pegar um potencial aqui, tem um valor. Se eu pegar outro ponto, tem o mesmo valor. E aqui, ó, eu tenho uma diferença de potencial. Aqui para cá eu tenho uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial nós chamamos de DDP. Quando eu tenho, isso é causado pelo campo elétrico. Então, a minha corrente elétrica, ela é causada pelo campo elétrico. Quando eu adiciono um campo elétrico em um determinado corpo, ou em um fio, um metal, ali vai ter uma diferença de potencial e vai ter uma corrente elétrica. Mas o que é essa corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é um movimento ordenado de cargas elétricas. Então aqui eu tenho um metal, aqui eu tenho os movimentos, vou aproximar aqui. Aqui eu tenho os elétrons em movimento desordenado, certo? Aí, quando eu coloco esse material em um campo elétrico, esse movimento desses elétrons, ele vai se alinhar em um mesmo sentido. Todos têm o mesmo sentido. Quando isso acontece, eu tenho uma corrente elétrica, que é o movimento ordenado das partículas, vamos dizer assim. E por que eles estão em movimento desordenado? É devido à temperatura do corpo. Temperatura é o movimento das partículas. Então, todo o corpo está em uma determinada temperatura e essas partículas estão em movimento. Quanto maior a temperatura, maior o movimento. E a corrente elétrica é o movimento ordenado de. Por que isso acontece? É porque os elétrons tendem a manter o mesmo potencial que na bateria. Quando eu tenho aqui, ó, imagina que fosse mais ou menos isso aqui. Aí os elétrons vão movimentando, se movimentando. Depois de um certo tempo, eles estão nivelados, no mesmo nível. Isso acontece quando a bateria chega a 0 volts. Não é que ela não tenha carga, ela tem a carga. Só que a diferença de potencial aqui, ó, estão no mesmo nível que vai marcar 0 volts. E quando eu tenho 12 volts, é porque o potencial positivo ele está acima do negativo 12 volts. Vamos supor aqui, ó, esse exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho volts.
aqui eu tenho 1 volts, 2 volts, na terceira linha 3 volts, na quarta linha 4 volts e assim por diante. E aqui na pilha é a mesma coisa. Quando eu tenho 0 volts, é que o potencial positivo e o negativo estão no mesmo potencial. Agora, e a intensidade da corrente elétrica? O que é a intensidade da corrente elétrica? A minha intensidade da corrente é a razão entre a carga elétrica que atravessa uma seção de um condutor e o correspondente intervalo de tempo. Ou seja, quando eu tenho um fio, vamos supor uma barra de ferro, aqui eu tenho uma área. Se aqui passar 2 elétrons, eu vou ter uma intensidade de corrente elétrica. Se passar 3 elétrons, eu vou ter uma intensidade maior. Se passar 50 elétrons, eu vou ter uma intensidade muito maior. Vamos dar um tempo de, vamos supor que aqui, passe 2 elétrons em 2 segundos. Eu tenho uma intensidade de corrente. Vamos supor que passa 3 elétrons aqui dentro em 2 segundos. Vamos supor que passa 50 elétrons em 2 segundos. Aqui, quando passa 50 elétrons, eu tenho uma intensidade da corrente elétrica ou uma corrente elétrica muito maior do que quando passa 2. Isso é a intensidade da corrente elétrica. É a razão entre a carga que atravessa uma seção do condutor e o correspondente do tempo. Então, corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. E como nós sabemos disso? Se passa 2 elétrons, a carga do corpo que tem 2 elétrons é dado por o número de elétrons vezes a carga elementar. Então aqui, quando passa 2 elétrons, a minha corrente elétrica é igual a N elétrons vezes a carga elementar, que é a carga de 1 elétrons, dividido pelo tempo, certo? O que é essa carga elementar? A minha carga elementar, o valor dela é 1,6. O que é não, né? Qual é o valor dela? Vezes 10 a menos 19 coulomb. Então aqui a minha intensidade quando passa 2 vai ser 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido por 2. Então aqui eu tenho 3,2 vezes 10 a menos 19 dividido por 2, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 amperes, que a unidade de corrente elétrica é o amperes. Agora aqui, quando eu tenho 3 elétrons, qual é a corrente elétrica que tem nesse fio quando passa 3 elétrons sobre ele? Então a intensidade da corrente elétrica é 3, que é o número, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 2. Aqui eu tenho 3 vezes 6, 18, dá 4,8, dividido por 2, vezes 10 a menos 19. Aqui eu tenho 2,4 vezes 10 a menos 19 amperes. Então, observe que quando eu tenho 2 elétrons, eu tenho uma intensidade da corrente elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19 amperes. Quando eu tenho 3, eu tenho uma intensidade de corrente elétrica de 2,4 vezes 10 a menos 19 amperes. E é o amperes. Então, pessoal, essa é a intensidade da corrente elétrica, que é a carga, razão da carga pelo tempo.
Quanto maior a quantidade de elétrons que passa aqui, maior a intensidade da corrente elétrica. E aqui temos o sentido real, que é do menos para o mais, e o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Aqui eu tenho movimento ordenado, e aqui eu tenho movimento desordenado. Quando eu tenho movimento desordenado, nesse corpo não tem corrente elétrica. E aqui, quando eu tenho um movimento ordenado, eu tenho uma corrente elétrica.